Olá, sejam todos bem-vindos e na aula de hoje a gente vai seguir estudando os transtornos da alimentação, os transtornos psicológicos que envolvem a relação do indivíduo com a alimentação. Nós vimos conteúdo sobre anorexia nervosa, que é esse transtorno que ele é mais severo, bastante importante da gente conhecer, que pode evoluir para complicações maiores. E hoje a gente vai estudar o transtorno chamado bulimia nervosa. Tá? Então vamos lá. Então a bulimia nervosa, ela envolve episódios frequentes de compulsão alimentar. Então, o indivíduo tem um impulso de comer, de se alimentar, quantidades excessivas de alimento, coisas que fogem muito do padrão habitual, assim, das refeições, e esses atos são seguidos de comportamentos ou medidas compensatórias que são prejudiciais, e para evitar o ganho de peso. Então, o que acontece aqui? São dois sintomas bem característicos na bulimia. O primeiro deles é um comer compulsivo, um comer exagerado, geralmente alimentos hiperpalatáveis, alimentos que são não necessariamente saudáveis, quase nunca são alimentos saudáveis, quantidades excessivas durante um curto período de tempo. E logo após vem um sentimento de desconforto emocional e uma vontade de fazer algo para eliminar esse sentimento e tentar neutralizar essa ingesta bem significativa de quilocalorias. E aí são chamados os atos compensatórios, que esses indivíduos adotam para como se fossem combater ou tentar eliminar esse comportamento compulsivo. E há também aí uma autoavaliação dos indivíduos, também influenciada pelo peso e pela forma do corpo. A gente vai ver que esse é um padrão nos transtornos da alimentação. A gente costuma entender que existe assim uma importância, um valor dado à estética, ao peso, à forma física muito exagerado, muito inflacionado por esses indivíduos. Então, assim, é uma distorção mental, e é atribuído um valor que é desproporcional, como se o peso, as pessoas com melhores condições físicas ou com mais atraentes ou no peso, elas seriam pessoas com mais sucesso, mais felizes. Então eles depositam no corpo toda a felicidade, todo o prazer. Bom, então o manual diagnóstico estatístico dos transtornos mentais, ele estabelece alguns critérios para a gente entender o diagnóstico da bulimia. Então, eu falei que são esses comportamentos, tá? Mas, eventualmente, qualquer um de nós pode ter algum dia ou algum momento da vida em que comete excesso, um excesso alimentar. Fui num rodízio de pizzas e enfiei o pé na jaca, comi mais do que eu deveria, me senti mal depois daquilo e tal. A diferença é que para a gente considerar a bulimia nervosa como um transtorno mental, ele tem que dar conta, preencher alguns desses critérios aqui, ou melhor, esses critérios que eu apresento. Então, o primeiro deles é o critério A, que define o transtorno, que são episódios recorrentes de compulsão alimentar. Tá? Então, um episódio de compulsão alimentar é caracterizado por ambos os seguintes critérios. Tem que ter esses dois critérios para a gente considerar um episódio de compulsão alimentar. O primeiro critério é a ingestão de um período limitado de tempo, por exemplo, dentro de um período de 2 horas, geralmente menor do que esse período, tá, pessoal? De uma quantidade de alimentos nitidamente maior do que a maioria das pessoas consumiria em um período similar, sob circunstâncias similares. Então, o primeiro é a ingesta de uma quantidade grande de alimentos num período curto.
E o segundo critério que vai determinar a compulsão alimentar é o sentimento de falta de controle sobre o episódio. Por exemplo, um sentimento de não conseguir parar de controlar aquilo que se come. Né? Não consigo parar de comer, não consigo controlar aquilo que eu como. Né? Então, o relato dos pacientes que sofrem de bulimia, né, e que relatam esses episódios de comer compulsivo, que está presente em outros transtornos mentais, né, é de que bom, acontecem geralmente à noite, né, no período em que as pessoas vão dormir, e eles começam a comer tudo aquilo que vem pela frente. Então, assim, geralmente isso ocorre assim, um paciente me relatou que ele comia em pé, né? Então era a perna segurando a porta da geladeira e pegando com uma colher uma geleia, um pedaço de queijo, um pedaço de pão, tudo que vai achando vai comendo, né? Sem muito critério. Geralmente essa ingesta ela se dá assim num período no máximo de, diz ali 2 horas, mas geralmente muito menos do que isso, né? E come até se sentir preenchido, né? Repleto. E até às vezes tem algum desconforto disso. Embora o ato ele seja percebido como uma falta de controle, tá? Ali como está descrito, geralmente esses episódios eles acontecem de maneira premeditada. Né? Nunca acontece, ou raramente isso vai acontecer na presença de outros, né? Na presença de terceiros. É muito comum acontecer episódios de um comer à noite, quando todo mundo já está dormindo. Né? Então, são momentos propícios para que isso aconteça. Tá? Isso não acontece durante a refeição. Não é muito comum. Então, critério A é o episódio de compulsão alimentar. O critério B são os episódios compensatórios que são seguidos desse episódio, né? O comportamento compensatório, né, inapropriado para prevenir o ganho de peso, né, como vômito autoinduzido, abuso de laxantes, né, diuréticos, medicações, né, para tentar reduzir o apetite ou para tentar eliminar gordura, para perder peso mesmo, jejum ou excesso de exercício físico. Então, a gente costuma ligar a bulimia, né, à indução de vômito. Né? A bulimia é aquele transtorno em que o paciente vomita, né, autoinduz vômito. Nem sempre. Tá? Existem alguns pacientes aqui, né, que apresentam um quadro de bulimia e compensam os episódios compulsivos de comer com exercícios físicos. Vão para a academia e malham. Às vezes desmaiam, né? Às vezes tem problemas ou tem lesões por conta disso, assim, de não ter o controle sobre as atividades físicas. Tá? Mas tem, né, muitos que induzem o vômito, né, e aí acabam tendo esse comportamento de uma forma bastante recorrente, né, e é a forma como eles entendem, né, que eles vão impedir o ganho de peso. Mas se sabe, né, que essa estratégia ela não é muito efetiva para isso. Né? Tanto é que os pacientes com bulimia nervosa não são pacientes que perdem muito peso. Tá? Isso é uma outra coisa interessante da gente observar. E como um diferencial, um diagnóstico diferencial da anorexia. Né? Pacientes com bulimia podem ter o peso normal um pouco abaixo, né? Ou até um pouquinho acima. Né? Mas não é isso que caracteriza, não é o peso. Na anorexia é o peso. Então, o critério B são os atos compensatórios. O critério C diz que a compulsão e o comportamento compensatório inapropriado devem ocorrer pelo menos, né, uma vez por semana num período de 3 meses. Tá? Então, isso é bem importante a gente observar, por isso que não é assim, uma vez eu comi mal e tive que provocar vômito, né? Não é exatamente uma boa isso, né? Mas a pessoa fez isso uma vez ou 2 vezes, isso não é
suficiente para a gente considerar um diagnóstico de bulimia. Tá? A gente vai considerar se isso tiver uma frequência. Que frequência é essa? Né? Episódios recorrentes, pelo menos uma vez por semana em 3 meses. Tá? Então tem que ter aí, né, um bom número de episódios, né, em 3 meses, 4 semanas, 12 episódios mais ou menos, né, para a gente poder chamar atenção e considerar isso bulimia. Tá? O critério D é essa autoavaliação indevidamente influenciada pelo peso e forma corporal, o que vai fazer com que o indivíduo sofra muito, né, por conta disso, por não se sentir bonita, né, o suficiente, não se sentir num padrão estético, né, por achar que vai ser rejeitada justamente por conta disso, né, do seu aspecto físico, e isso é desproporcional. Tá? A gente não está falando de uma pessoa que tem realmente um problema visível corporal, um excesso de peso significativo, né? Então, assim, se não é uma pessoa obesa, né? Uma pessoa obesa ela pode sofrer por conta disso e ser julgada por conta disso, né? E isso ocorre, mas uma pessoa com bulimia é um transtorno mais silencioso, né? Tanto quanto a anorexia. A bulimia é mais silencioso ainda, porque como não há uma mudança, uma transformação corporal, é só quem está muito atento a esses comportamentos da pessoa, né, pós a ingesta alimentar, e que a gente vai identificar isso como problemático. Tá? Porque na anorexia a gente vê o emagrecimento expressivo e na obesidade a gente vê o ganho de peso. Na bulimia não, às vezes a pessoa nem tem muita variação de peso, né? Uma variação que não é tão percebida assim. E o último critério, o critério E, diz que o transtorno não ocorre exclusivamente durante episódios de anorexia nervosa. O que isso quer dizer? Quer dizer que não existe a possibilidade da pessoa ter os dois transtornos. Ou ela tem anorexia, o mais grave, ou ela tem bulimia nervosa. Tá? São 2 transtornos distintos e que não ocorrem, né, concomitantemente. Não existe comorbidade. Tá? Mas ela tinha anorexia e bulimia. Não. Ela tinha anorexia porque tinha peso baixo, IMC abaixo de 17,5, subtipo com episódios purgativos, né? Subtipo purgativo. Então não é bulimia. Bulimia é quando não tem essa queda significativa no peso. Tá? Então essa é a diferença de um para o outro. Não pode ter os 2 transtornos. Ou é bulimia ou é anorexia. Lembra que eu falei do espectro, né? Numa ponta do espectro está a anorexia, com maior gravidade, e depois, em seguida, vem a bulimia. Tá? É um outro transtorno. Pode estar dentro do mesmo, né, do mesmo espectro. Eu posso ter bulimia e depois desenvolver anorexia? Até pode. Tá? Mas não tem os 2 transtornos concomitantemente. Bom, seguindo então, a gravidade, né, da bulimia, ela também é estabelecida em 4 níveis, de leve a gravidade extrema. Tá? E o que vai diferenciar uma da outra é o número de episódios, né, de comportamentos compensatórios. Tá? Então, a leve é de 1 a 3 episódios de comportamentos compensatórios por semana, isto é, então, ao longo de uma semana, induz de 1 a 3 vezes episódios de vômito ou práticas extenuantes de atividade física, né? ou enemas, que são as lavagens, ou uso de diuréticos, de laxantes. Tá? A moderada de 4 a 7 episódios, então quase uma vez por dia, isso ocorre, tá? Ao longo de uma semana. A grave mais de uma vez por dia, né? Então, e a extrema mais de 2 vezes ao dia ao longo de uma semana. Então, nesse caso, né, tanto na grave quanto no extremo, a gente já começa a ver muitos prejuízos por conta dessas pacientes. Né? Então, vão ser pacientes que vão ter dificuldades de se relacionar socialmente,
porque a vida vai girando também em torno do alimento, né, da comida, das refeições, do que se pode, do que não se pode comer, né? Então vai se tornando monotemática, né? O repertório de assuntos vai sendo só esse, né? E aí as pessoas próximas, elas, estou falando dos pares, né, amigos e tudo mais, vão acabar se afastando. É por isso que eu falei no outro vídeo, na outra aula, e que muitas vezes ocorrem grupos paralelos, né, secretos, em que os pacientes com o mesmo transtorno ficam trocando receitas e, e técnicas para emagrecer, né, para compensar a ingesta, ou dietas hiperrestritivas, né, com baixíssimas calorias, né, nada saudáveis, né, nada amparado na ciência ou amparado por profissionais, assim, prescritos por profissionais, e isso torna-se, né, algo muito consumido por essa população. Tá? E claro, por conta disso, vão também ter maior propensão para o desenvolvimento de transtornos do humor, né, para o desenvolvimento de uma depressão, né, para o desenvolvimento de transtornos relacionados à ansiedade, né, porque essa rejeição que elas depositam, né, em que o corpo não estando dentro de um padrão considerado socialmente aceitável, né, um padrão de beleza estético que a sociedade impõe, como elas se veem de maneira distantes disso, elas acham que vão ser rejeitadas, e por acharem que vão ser rejeitadas, as pessoas com esse transtorno acabam evitando, né, uma exposição. Então se isolam, o isolamento social é muito frequente, né? Com o isolamento social vem esse rebaixamento do humor, né? Rebaixamento da autoestima, rebaixamento dos sentimentos de menos-valia, né? Sentimentos de culpa associado, e aí isso pode trazer também prejuízos acadêmicos, né? Prejuízos laborais, são pessoas que trabalham e tal. É muito mais frequente esse transtorno em jovens, né? Em adolescentes ou adultos jovens, mas pode ter também aparecer também, né, em outras idades. E é um transtorno crônico, tanto quanto a anorexia. Então pode acompanhar o sujeito para o resto da vida. Então é algo que tem que estar sempre atento, tá? Porque pode se reinstalar com o passar do tempo, mesmo uma pessoa que passa por tratamento. Então o quadro clínico, né, da anorexia, então vai ter o binge eating, que é chamado, né, são esses episódios de comer compulsivo que o indivíduo tem, né? Então, curto período de tempo, o indivíduo come uma quantidade excessiva de quilocalorias, né? Então, geralmente na ausência de outras pessoas, né? Então aí tem também um aspecto quantitativo, né, que é a quantidade de comida exagerada. Então, uma paciente que ingeriu 10 cacetinhos, né, num desses episódios, isso é uma quantidade exagerada. Tá? É um pote de sorvete, né, é sei lá, feijão gelado, né? Então não tem aquele prazer ao degustar o alimento, né? É uma coisa muito mais de descontrole, por isso é chamado de compulsão, né? O aspecto subjetivo da perda do controle, né? Isso é descrito pela pessoa assim como, eu não vou conseguir me controlar, né? Eu fico sem freio, sem crítica nenhuma, né? A questão do vômito autoinduzido, tá? Esse comportamento compensatório é o mais frequente deles, por isso que a gente associa, né, a bulimia nervosa. Então, 90% dos casos, né, tem de 1 a 10 episódios de vômitos por dia. Então, dentre os atos compensatórios, esse é o campeão. Tá? Ulcerações no dorso da mão, né, produzido pela essa indução do vômito, tá? Que é chamado de sinal de Roussel. Então, é sinal de Roussel porque quem desenvolveu isso foi o Gerhard Roussel, que foi a pessoa também que descreveu a bulimia pela primeira vez. O que é esse sinal de Roussel? São ulcerações aqui no dorso da mão, assim, que a gente vê feridas nesse lado, né?
Evidentemente que agora as nossas mãos, né, por conta da higiene excessiva, elas ficam mais sensíveis também. A gente pode ter machucados aqui, né, de tanto lavar as mãos, ressecar, né, o uso do álcool gel. Mas essas pacientes, por tanto induzir ao vômito, elas começam a ter, né, geralmente aqui né, nos dois dedos aqui, começam a ter machucados. Essas seriam as ulcerações, tá? É chamado de sinal de Russell ou de Russell, de provocação do vômito. Uma outra coisa também que a gente observa, que eu acho que eu não comento aqui, é que há uma perda também dos esmaltes dentários, né? Então, às vezes o dentista, né, consegue identificar a bulimia nervosa, né? Porque ele começa a ver que a parte dos esmaltes dos dentes ela começa a perder, né? Então, isso também é uma coisa característica da bulimia. E demais comportamentos compensatórios, né? Laxantes, diuréticos, chás, né? Diversos aí, e alguns agentes anorexígenos, que são alguns medicamentos ou compostos que inibem o apetite, tá? Ou que fazem emagrecer, tá? Também são utilizados. Utilizam-se também de jejuns prolongados e exercícios físicos exagerados. Em alguns casos, né, a gente vai ver essas pacientes com um padrão assim mais inicial da anorexia, né? Então começa lá com um foco mais nos atos compensatórios, na indução de vômitos, e aí começa a fazer dietas restritivas, jejuns prolongados, começa a ter uma perda de peso mais significativa, e aí pode evoluir para uma anorexia nervosa. Perturbação da avaliação, né? Preocupação excessiva com a forma do corpo, né? Ou com o peso. Paciente sente-se feia ou gorda, apesar do peso normal ou discretamente abaixo do mínimo, né? Então, lembrando que eu falei antes, não vai ter aqui uma perda de peso muito acentuada, tá? Nós não vamos ter nesse transtorno mental essa característica, como a gente observa na anorexia. Também não vamos ter aqui, né, uma distorção da imagem corporal, né? Ela pode ter uma percepção inacurada, imprecisa do seu corpo, né? Mas não é uma distorção no nível da anorexia, de se ver gorda, de se ver deformada, né? Coisa que a paciente não está justamente com o contrário, tá? Então aqui a gente não vê essa característica. Bom, eu trago aqui um caso, né, que eu vou disponibilizar para vocês, mas eu vou fazer a leitura dele, né, para a gente depois poder até discutir um pouco mais. Então, caso Gregory. Gregory começou a fazer a dieta 5 meses atrás, quando sua esposa chamou-o de trambolho gordo. Insinuou que poderia estar pensando em divórcio. Isto o deixou aterrorizado e colocou-o em um regime rígido de dieta. Uma omelete e cereais no café da manhã, no almoço salada e camarão ou galinha no jantar. Seu objetivo inicial era perder aproximadamente 22 quilos. Quando a dieta não resultou em uma perda suficientemente rápida de peso, começou a enfiar o dedo na garganta para induzir o vômito após as refeições. Gregory atualmente está obcecado com alimentos. Antes de ir a um restaurante, preocupa-se com o que vai pedir. Ele fez um estudo do que come em termos do que é mais fácil de purgar, ou seja, de vomitar, né? E agora conhece todos os banheiros nas áreas que frequenta. Ele não suporta sentir-se repleto após comer e preocupa-se com o fato da barriga estar gorda. 3 ou 4 vezes por semana, ele é incapaz de resistir ao anseio por fazer orgias alimentares, que são os episódios compulsivos, tá, pessoal? Nesses momentos, ele sente que seu consumo de alimentos está fora do controle, podendo devorar até 3 hambúrgueres, 2 porções de batatas fritas, um pote de sorvete e 2 pacotes de biscoito. Ele sempre induz o vômito após comer dessa maneira. Então ele tem esses episódios, né, 3 a 4 vezes.
né, por semana, né? Então aqui a gente já está vendo assim, o sintoma da bulimia mais claro. Jamais usou laxantes, diuréticos ou pílulas para emagrecer. Gregory também se preocupa em ser magro. Ele vem reduzindo progressivamente seu objetivo, né, inicial ao realizar a dieta. Primeiro para 86 quilos e depois para 84 quilos. Isso também acontece, né? O paciente vai colocando uma meta e daí vai empurrando a meta para frente. Começou a exercitar-se caminhando pelo menos 1 hora por dia e mais recentemente fazendo halterofilismo, várias vezes por semana. Ele acredita que as mulheres agora olham para ele de modo diferente. Quando estava gordo, elas olhavam-no casualmente. Agora, sua resposta é de admiração. Tem mais alguma? Sim. Gregory sempre foi um pouco pesado, voltando-se para os alimentos em momentos de estresse. Porém, jamais se preocupou com seu peso até ter sua aparência criticada pela esposa. Agora, não consegue mais sentir prazer em refeição alguma e sente que perdeu o controle desta área de sua vida, já que não consegue parar de fazer dieta, embora a esposa tenha dito que ele está muito magro. Portanto, ele recentemente consultou um médico que não constatou problemas físicos e encaminhou para uma avaliação psiquiátrica. Tá. Bom, pessoal, então aqui a gente tem um caso, né, de um paciente, né, do sexo masculino que apresentam comportamentos clinicamente relevantes, né, de um comer compulsivo associado com um ato de purgação. Ele foi ficando, isso partiu de uma situação traumática, né, a esposa começou a criticar ele, e ele, ao invés de lidar de uma maneira saudável, né, com isso, não teve recursos para lidar com isso e acabou desenvolvendo, né, esse comportamento, né, mais disfuncional e evoluindo para um transtorno. Tá? Pela frequência dos atos, por ele não ter essa sensação de autocontrole, isso pelo prejuízo que ele está sofrendo, isso é considerado um transtorno. Dentre as possibilidades que a gente estudou até agora, de anorexia para bulimia, o que diferenciaria seria a perda significativa de peso. Tá? Como esse paciente ele não tem essa perda tão significativa, talvez ele não possa ser considerado um quadro de anorexia. Né? Vamos à discussão, então. O transtorno alimentar do Gregory iniciou, né, como frequentemente ocorre, como uma tentativa de perda de peso, uma tentativa razoável. Né? Logo, ele passou a preocupar-se com perder peso e continuou vendo o seu corpo como gordo, embora os outros não pensassem assim. Essa preocupação com perder o peso e imagem corporal distorcida sugerem anorexia nervosa. Tá? Mas esse diagnóstico não é feito, já que Gregory ainda não deixou seu peso cair abaixo do mínimo normal para sua altura. E isso é bem importante. Né? O que vai delimitar essa fronteira entre anorexia e bulimia é o peso, né? É o índice de massa corporal, que no caso do Gregory ainda não chegou lá. Pode evoluir, mas ainda não. Os episódios de compulsão periódica de Gregory, né, o consumo recorrente de uma quantidade de alimentos com um sentimento de perda de controle, seu comportamento compensatório inadequado e recorrente a fim de evitar o ganho de peso, em caso, né, por autoindução de vômitos, e o envolvimento excessivo com o peso e a forma corporal indicam o diagnóstico de bulimia nervosa. Como geralmente ocorre na bulimia nervosa, o método predominante para evitar o ganho de peso é o vômito autoinduzido. Assim, o diagnóstico adicionalmente é qualificado como tipo purgativo. Tá? Então, o Gregory aqui, ele tem o diagnóstico de bulimia nervosa com episódios de purgação. Tá? Dentre a gravidade, a gente não observa uma gravidade mais importante, né? Porque ele tem 3 episódios, né, por semana. Então, isso não é considerado uma gravidade grave ou extrema. Né? Então, ele é considerado leve. Certo, pessoal? Bom, esse foi, então, o conteúdo de bulimia nervosa. Né? Ao final
Na aula de hoje eu trouxe um caso aí para comentar com vocês. Esse material está disponível, então vocês podem olhar com mais calma, caso queiram. E reforço a indicação, né, do filme no Netflix, O Mínimo para Viver, que pode ser interessante para ilustrar alguns casos, né, de pacientes com transtornos da alimentação. Ok? Por hoje é só. Ficamos por aqui. Tchau!